Conversando. Agora sim temos o Diogo da Luz conectado conosco, né? Ele sempre nos atendendo de forma gentil aos nossos pedidos para que a gente consiga entender um pouco, né, Diogo? Mais um acidente agora nesse começo de janeiro de 2025. A gente terminou o ano falando de um outro acidente aéreo, né? Comentei agora há pouco um acidente lá no Rio Grande do Sul e agora esse envolvendo um helicóptero. As informações preliminares contam então que, portanto, o mau tempo pode ter contribuído para essa queda do helicóptero. Como que as condições climáticas, Diogo, são monitoradas antes e durante o voo? Isso é igual em aeronaves e helicóptero? Como que funciona? Bom dia, Soraya, a todos os meus amigos, especialmente vocês que nos ouvem. Sente muito pela morte das pessoas, né? Parece que o casal se foi, infelizmente. Mas a informação meteorológica ela é trazida tanto para helicópteros quanto para aviões de maneira muito semelhante. Claro, cada um busca uma característica mais específica, porque helicópteros, via de regra, voam muito mais baixo do que aviões. Então a preocupação deles é com como estão as condições atmosféricas, digamos até 10 mil pés, não mais do que isso, 10 mil pés dá 3 mil metros, 3 mil e poucos metros. Mas elas são disponíveis sem dúvida. O que aconteceu é que ontem havia chuvas localizadas e muito fortes, pancadas de chuvas, aqueles que a gente chama de CBs, os cúmulos nimbus, são aquelas nuvens muito pesadas que trazem chuva, vento e até gelo dentro das próprias nuvens, muitas vezes de tamanho grande, muito intensos. Mas como são localizados, não dá para saber exatamente onde elas estão. Ao que se sabe, eles teriam esperado amainar o tempo pior na zona norte de São Paulo, no Campo de Marte, onde eles estavam, e pegou o caminho de um corredor. Existem corredores de entrada e saída para helicópteros e aviões que estão em voo visual. E ele vinha seguindo por onde era o corredor mesmo, muito provavelmente pegou mais uma nuvem dessas isoladas, soltas, que às vezes estão juntas, 2 ou 3, mas é como se fosse cada uma por si. Sabe? Não, elas não são interdependentes. Tá. E possivelmente pegou nesse momento no corredor e não sentiu possibilidade de sair. Às vezes, a preocupação em se ater ao corredor para não ter problemas com o controle de tráfego aéreo pode levar a pessoa a ficar sem saída, porque ela poderia dizer, de repente, se eu desviar 3, 4, 5 quilômetros para a direita ou para a esquerda, estará melhor, mas a pessoa acaba entrando numa situação mais difícil às vezes. Agora, Diogo, mesmo com um alerta de mau tempo, esse voo foi autorizado? Quem é que faz esse tipo de autorização? É o piloto que tem que, às vezes, até ter o bom senso de saber se vale a pena enfrentar esse mau tempo? Como que funciona isso? Cabe ao tripulante tomar a decisão. Como a decolagem foi do Campo de Marte, o Campo de Marte é um aeroporto controlado, a gente chama controlado quando tem uma torre de controle. Nesse caso, a decolagem de lá precisa ser autorizada se as condições climáticas do aeródromo, ali da área do aeroporto, estiver de acordo. Para helicópteros, basta um teto de 500 pés e visibilidade, se não me engano, de uns 3 quilômetros. 500 pés dá 160 metros, mais ou menos. Então, veja que mesmo com nuvens baixas, é possível fazer esse voo, sim. Então, no Campo de Marte, as condições estavam favoráveis para o voo e, ao que eu acompanhei do tempo, em boa parte da rota também, exceto por nuvens isoladas, que às vezes elas vêm escondidas em névoas e a pessoa não percebe muito até que chegue mais perto dela. Mano, tem uma pergunta para fazer. A minha dúvida é, diante dessa sequência de acidentes aéreos no Brasil, tem algo que a gente poderia colocar em debate para aumentar as condições de segurança na aviação brasileira? Mano, o mais importante que deveria ser feito com muita intensidade, inclusive eu participei da cerimônia de fundação da Brase, que é uma entidade preocupada com segurança, seria justamente muitos debates sobre prevenção, segurança, treinamento. Quase todos os acidentes, mas quase todos mesmo, podem ser evitados com treinamento em condições de segurança. Não estou nem pensando em insinuar que ele não tenha tido cuidado com segurança, mas acontece que quanto mais a gente aprende, mais a gente se torna competente para fazer o voo. Eu vou te dar um exemplo. Até a década de 90,
Na cabine, era sempre assim, o comandante era o chefe e o copiloto era aquele auxiliar visto como não sabe nada. Tratado meio assim, se fazia muita piada sobre ele, inclusive. Até que descobriram que muitos dos acidentes eram porque o comandante não deu atenção ao copiloto. E se criou o CRM, que é gerenciamento de recursos de cabine. Esse produto foi desenvolvendo tanto na aviação comercial e passou para geral, que hoje em dia, se um passageiro fizer um alerta para um comissário sobre questões de segurança, este é obrigado a levar até o comandante para que o comandante saiba. Digamos que você fale assim, olha, eu estou vendo uma peça solta aqui na asa. Não cabe a comissária falar, esquece, você não sabe de nada. Ela tem que levar essa informação ao comandante. Isso já aumentou muito a segurança e vem aumentando com o passar do tempo. Mas nessa aviação geral, esses conceitos de segurança podem e devem ser ampliados muito mais ainda. Pepe tem pergunta também. Eu queria saber do Diogo. Diogo, primeiro, bom dia. Prazer estar com você mais uma vez. Há alguma diferença em relação à segurança do avião para o helicóptero? Né? Ou é tudo... Quando a gente fala que a aviação civil é segura, a gente engloba tudo? Não, sem dúvida, você tem toda a razão. Tem uma diferença muito grande. Quando a gente fala da segurança, a gente fala principalmente da aviação comercial. Essa tem índices de segurança que são, assim, excepcionais. É um acidente para cada mais de 1 milhão de voos. São números assim muito bons. Mas conforme você sai da aviação comercial, que é toda cheia de protocolos, previsões, envolve muitas pessoas. O comandante, por exemplo, nem o plano de voo faz, porque ele fica focado especificamente no voo. Tem um despachante para cuidar do plano de voo, que entrega toda a documentação pronta à tripulação, dizendo está assim, assado. Todos os relatórios climáticos são entregues na mão dele. Já na aviação geral, na aviação executiva e no táxi aéreo, não dá para ter tamanha sofisticação. Então, os índices são um pouco menos bons. E assim vem diminuindo, até que chega na aviação agrícola, onde os índices são menores, sem dúvida. E em helicópteros, o índice de acidentes é maior do que aviões, porque o helicóptero, para voar, ele depende de um conjunto de instabilidades provocadas pelas peças móveis que aí o faz encontrar um equilíbrio. Veja que a diferença é essa. Um avião, se você reduzir a potência, é só abaixar um pouquinho o nariz e ele vai seguir o voo normalmente. Se aumentar a potência, vai levantar o nariz e vai seguir normalmente. O helicóptero, qualquer mudança, envolve muito mais trabalho, é muito mais complexo, vamos dizer.